do Bigelow falou que teve em mãos essa documentação que era da Força Aérea e 15 horas de vídeo e mais as fotografias. E teve um ex-senador, que era o Harry Reid, que estava querendo liberar isso. Só que ele faleceu, né, antes de conseguir a liberação. Naquela época também não vai ajudar muito, não. Era muito não vai, mas assim, alguma coisa aconteceu e os Estados Unidos se interessaram por isso naquela época, porque tinha ataques a pessoas, assim, muito violentos. Entendi. Teve um caso lá que a gente ficou sabendo, que é o da Silva Amara. Ela foi atacada dentro de casa, ela, o marido, né, aí gritando lá, o vizinho veio acudir, e os seres com uma espécie de lanterna, assim, com luz, e eles atirando neles, né, eles meio que paralisando, e depois um cachorro começou a latir lá, eles apontaram no cachorro, acertou na cabeça, uma cachorrinha chamada Vitória, e aí a cachorrinha ficou muda. Depois de um tempo ela veio a óbito. Essa família tentou se refugiar na casa do vizinho, a Silva Amara e o marido dela, o Benedito. E aí vieram os parentes acudir, a nave, aquele negócio todo, a nave foi por meio do mato. Aí eles entraram num barco, porque ela estava super abalada, estava grávida. Levaram ele para Mosqueiro, na ilha ali que tinha um pouco mais de condição de tratar. E aí, quando eles estavam indo no caminho no barco, a nave veio, né, aquele objeto luminoso, jogando uma luz verde ainda em cima deles, tudo aquele pavor, até que depois o objeto seguiu para a ilha lá do Mosqueiro, para Itapiapanema, e aí foi para o mato. E aí eles pegaram e seguiram viagem, ela ficou internada durante um mês, perdeu o nenê. E até hoje, a Silvia Amara, ela ficou meio que desajustada em função do trauma sofrido, né, por essa luz. Foi um dos casos mais agressivos da Operação Prato que ocorreu lá na Ilha do Mosqueiro, que a gente ficou sabendo. E teve outros, né? E sabe o que é louco, Sacani? A gente conversou com pessoas daquela época que foram atacadas, que estão vivas ainda, algumas já morreram, mas falamos com a dona Aurora, que é aquela que tem as marquinhas, e aí a gente chamou lá no hotel que a gente estava, gravamos com ela e tal, e aí eu fui perguntando como é que foi a vida dela, né? E aí, de repente, a gente descobre que até hoje ela tem contato, de vez em quando vê dentro do quarto uns seres, mas você vê a simplicidade da pessoa, não tem por que ela inventar uma história dessa, entendeu? Que aconteceu lá atrás, ela estava totalmente esquecida e de repente agora a gente levantando as memórias dela, até brincou na hora da entrevista, que ela falou assim, que ela tem vários filhos, né? Tem 7 filhos lá. O filho mais novo falou, eu não sou filho do chupa-chupa não, né, mãe? Né? Ainda brincou assim, né? Na coisa foi bem interessante a gente ver estampado ali no depoimento da pessoa, anos depois, 46 anos depois, aquilo que ela tinha passado e agora, nos dias atuais, a gente percebe que parece que existe uma interação ligada com algumas dessas pessoas que foram atacadas lá atrás. Tipo o Newton, né, o Newton Cardoso e vários ali, né, Coronha, alguns já morreram, né, Dona Carmita, e são pessoas simples que falam assim, pô, não tem, os caras não ganharam nada com isso, só perderam. O Coronha, por exemplo, a aeronáutica pegou ele e levou para um sanatório de louco, né? Porque não acreditaram muito na história dele. Ele chegou a dar tiro, né? Na nave, né? Tinha 2 seres lá dentro da nave. E depois aí o cara lá do sanatório falou assim, ó, se ele tá louco, né? Que ele não tava louco, coisa nenhuma, é melhor a gente soltar todo mundo, porque ele é um dos mais sãos aqui, né? Só que ele experienciou algo estranho, totalmente anômalo, e que houve o interesse por parte dos americanos, né? E agora está vindo à tona tudo isso. Eu consegui um relatório que cita um dos americanos, de 82, e a gente viu que a Operação Prato, ela não foi só 77, né? Durou de 76 até 84. A Operação Prato, ela é famosa pela quantidade de relatos, por que é tão falado? Por conta da agressividade do fenômeno naquela época, né? E por ter, por exemplo, exames clínicos que foram feitos nas testemunhas. O lance da aeronáutica, ter passado lá um tempão lá, né, estudando e tudo mais. Isso aqui é só uma parte dos documentos da aeronáutica, da Operação Prato. Que relatam? Que estão no Arquivo Nacional.
Aqui, ó. Nossa. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Ubatuba. Eu vou Mas deixar o Ubatuba isso daqui mais o que pra que gente. é? Fotos, são fotos? São relatórios oficiais da aeronáutica. Eles iam pra lá fazer um trabalho de campo, cara. Eles ficavam lá fazendo vigília, entendeu? Olha só, E aí aparecia as coisas, eles... tem as fotos, relatórios, Eles né, rela- que eles faziam os mapas da trajetória dos objetos e tal. Isso já está no Arquivo Nacional liberado. Entendi. Tem muito mais coisa. Tem do SNI também. E é documentação produzido pela aeronáutica. 130 páginas. Digando que pra mim, não vale muita coisa não, mas tudo bem. Porque são Agora- relatos. Cara, porque assim, cara, nós estamos falando aqui de 1976. 77, 78. Então, 77. É. Quem que foi pra lá fazer esses negócios? Qual que era o nível desses caras aí? Assim, por exemplo, eles não tinham tanto nível, eram militares. Então. Aí pra mim, cara, eu já cara, pode ser mas era- o documento que for, cara. Você põe um cara desse, cara. Eu já trabalhei na Amazônia, cara. Entendeu? Eu já trabalhei na Amazônia. Com petróleo lá. Passei bastante tempo lá. Entendeu? Trabalhei lá no meio da selva mesmo, explorando petróleo. Enfiado Não lá tinha no meio. Enfiado, não tinha nada. Cara, se você tem a cabeça um pouco fraca, você fica maluco. Por quê? Porque, primeiro, De relatos? é barulho de tudo que é jeito que você nunca viu na sua vida. À cara. noite, né? À noite, cara. Cara, é assustador. Eu É já dormi também. Eu fui cara. com o Richard lá no meio. Então, você já foi Cara, lá. uns barulhos que você fala, que animal tá fazendo Cara, isso? você acha, cara, eu tô sendo atacado, cara. O mundo tá sendo atacado. Exatamente, porque são aqueles bichos lá de hábito noturno, É. que ele de dia eles não aparecem, de noite eles aparecem, e eles têm cada vez uns barulhos mais esquisitos. Você vê um monte de coisa, cara, tem uns bichos esquisitos pra caramba. Você viu luz, você viu alguma coisa diferente? Você vê luz brilhando no meio da selva, você vê luz brilhando no meio do não sei o que, entendeu? Então, assim, pra um cara. Aí vamos lá, né? É. Você vai vamos lá pra 1977, galera. 76, 77, essa época aí. Pega um militar. Quem que era o militar? Cara, devia ser um. Cara. Sem brincadeira, não era um puta do militar top, cara, que ia ficar lá no meio do mato do nada observando, cara. Ó, Era um cara qualquer, entendeu? Esse aqui era um dos militares. Esse era o capitão Irangê Holanda. Não, mas aí beleza. Esse aí era o Esse era capitão. o capitão Então. Irangê Holanda. Mas ele ficava lá no meio do mato? Ele não ficava, né? Esse aqui, ó. Ele não- Esse daqui. Esse aí não ficava no meio do mato. Não, acho que não ficava, cara. Então, ó, pelo que a gente apurou, eram 25 militares e eles formavam equipes de 5 em 5. Quando eles foram para Colares, eles se refugiaram na Praia do Machadinho, né? Tinha alguns pontos estratégicos, montaram lá os equipamentos e as barracas. E aí ficavam registrando em vídeo e em foto e tentando algum tipo de interação com esses objetos que apareciam lá. Mas eles mesmo nunca tiveram, né? O quê? Interação. Interação com fenômenos? É. Sim. Com as naves e com seres. Com os seres? Com seres também. Os militares? Os militares. Eu vou passar aqui alguns nomes, por exemplo, desses militares. Eu tenho alguns nomes. Assim, a equipe é grande, são 25, mas alguns já morreram e outros estão Mas vivos. qual que era a patente deles? Aí vou te falar. Tinha o capitão Irangê Holanda Bolívar Soares de Nogueira Holanda Lima, que era o chefe. Aí tinha o primeiro sargento João Flávio de Freitas Costa, o segundo sargento Moacir Neves de Almeida, esse está vivo ainda, o terceiro sargento João de Deus Barbosa do Nascimento, já morreu, terceiro sargento Álvaro Pinto dos Santos, taifeiro Edivaldo Douglair Correia Pinheiro, está vivo, e também outros, por exemplo, o chefe, né, era o Camilo Ferraz de Barros, que era o do primeiro comando aéreo lá, entre outros, né, que participaram como militares ali investigando. Agora, cada militar desse, ele não usava o seu nome Sim, real. claro. Eles usavam um codinome. Por exemplo, o Irangê Holanda, ele usava o codinome de Ernesto. Então, ele se apresentava para a população ribeirinha Mas nunca sabia, como né? Isso Ernesto, aí, né? Isso aí sim. Com relação a essas operações, então eles fizeram, né, filmagens, tem os Então, mas, por vídeos. exemplo, olha essa foto aí que você está mostrando. Qual? Essa? Essa É. aqui. Peraí. Cara, isso aí... O que pode ser isso aí? 1 milhão de coisas, cara. Mas era o que eles tinham, né? Então, na época. mas o que eu falo é o seguinte, cara. A gente não pode pegar e falar assim, pô, Operação Prato é uma evidência, cara, tá aqui, ó, cravada de que a gente... Não teve, cara. Uma foto dessa aqui, vamos ver aqui. Cara, isso aqui... Pode ser 1 bilhão de coisas. Pode ser, por mas- exemplo, qual a abertura que ele usou? Qual o tempo de exposição que ele usou? A gente não sabe, cara.
Então, o cara ia lá, tira foto, entendeu? Esse é que é o negócio, entendeu? A gente não pode... porque senão, cara, eu vou fazer a Operação Rio Paraíba. Eu vou ficar lá, cara, pego minha câmera, ajusto ela de um jeito, cara, que eu mostro OVNI lindos pra vocês, entendeu? E aí é foda, entendeu? Então esse que é então, mas, assim, que é a questão. Por ser uma equipe de militares que foi orientada naquela época a investigar o que estava acontecendo, porque esse fenômeno lá no Pará, no Maranhão, estava causando pânico das populações ribeirinhas, então eles tinham, assim, o dever de apresentar alguma resposta. Aí para mim que é o grande problema então, também. E era um problema, porque eles você tinham que trazer uma resposta. Isso, e tá frente a frente um negócio que eles não sabem o que é. Que eles detectaram que não se tratava de um armamento secreto, sei lá, de algum outro país que estavam ali. Iam fazer o que também naquelas regiões? E naquela época também, e o né? interessante é que, por exemplo, você pegar a doutora Velaide Cecim de Carvalho, que era da unidade sanitária de Colares, ela atendeu dezenas de pessoas ali que foram atacadas. Então, nesse caso, eu sou mais pro lado da população ali, do que pro lado dos militares, então eu vi... com uma foto qualquer, cara. Porque uma foto, cara, assim, sem brincadeira. Se essa foto aqui, cara, isso aqui pode ser muito bem uma estrela muito brilhante, que o cara não sabe mexer na máquina. Uma entendeu? estrela pode ficar aí assim? Pode, ó. Dependendo do tempo de exposição, da abertura que você coloca, cara, e tira foto de uma estrela. Então, mas essa aqui tá no chão, né? Então a estrela, ela desceu, né? Então, mas pode ser uma estrela que tá beirando aqui, ó. É a estrela cadente essa aí, não, né? Mas pode ser uma Descente, estrela, né? ou o planeta Vênus. Não, mas essa daí tava no solo mesmo, entendeu? Tava próximo ali. Ah, não era no céu? Não, aqui, ó. Você pode ver que tem até as árvores. Aqui ela tava bem baixa. Ah, tá então não tem como ser uma estrela, né? Um astro. Pode ser 1 milhão de coisas, cara. Ó, por exemplo, tem essa foto aqui que ela foi tirada em 79 sobre Manaus por um piloto da Varig, né? Foto antiga, tal, foi analisada e foi justamente naquela época em que o fenômeno chupa-chupa ele migrou do Pará, do Maranhão para o Amazonas. Aí começou um monte de ataque, né? Se a gente pegar aqui, ó, disco voador repelido, então, aí pra mim isso aí já é um grande problema, cara. O qual? Porque aí também, aí você coloca pra mim, aí você, o pessoal deve estar me xingando pra caramba, né? Mas tudo bem, tem problema não, Paquito, pode me xingar, pode me xingar. Primeiro eu quero saber o resultado da nossa enquete. Ó, vamos lá, tivemos 7.700 votos. Opa. E 72% da galera acha que existe vida inteligente fora da Terra. Então eu tô ferrado, então deve estar me xingando. Vamos pra próxima enquete, sugere aí. Já tivemos contato com alienígenas aqui na Terra. Boa, coloca aí. Já tivemos e o pessoal tá xingando ou tá do lado do Sérgio? Seja sincero. Não, a galera tá contando pontos aqui. Às vezes a galera parece que 2x0 pro Sérgio, 2x0 pro Edson, não, cara. 2x2. Então tá dividido aí. Tá dividido. E... Desculpa, eu vou ter que ler isso aqui, Edson. É que o Felipe Raime... Filipão! Cuidado, o Felipe Raime é meio sem noção. Tem palavrão no meio? Não tem palavrão, tá mas bom. é que ele tá curioso com o barulho que faz o chupa-chupa. Por quê? Ele perguntou aqui, qual que é o barulho que faz o chupa-chupa? Por quê? essa curiosidade. Então, naquela época, quem escutou algum tipo de barulho, assim, parecia tipo um zumbido ou tipo uma descarga elétrica, Sei. quando viram esses objetos Mas por mais que chama de próximos. chupa-chupa por causa das marcas? É por causa das marcas. Tá. E inclusive, o Daniel Rebisso, que é um dos investigadores lá daquela época, ele chegou a escrever esse livro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, onde tem aqui a pesquisa da FAB, a investigação que ele fez nessas comunidades ribeirinhas também, mas o que é interessante é que os objetos eles pousavam. O que a gente pôde identificar lá também foram, por exemplo, pousos desses objetos na fazenda Jeju. Então, por exemplo, não era apenas luz, não era estrela que estava descendo, na terra, era algum tipo de objeto voador não identificado que deixava a marca. Esse aqui, por exemplo, é na fazenda Jeju, no Pará, e esse aqui é em Santana, no Amapá. E a gente percebe, ó, se você pegar essas marcas aqui, elas são muito similares a essas marcas que aconteceram no Pará.
Então pode, assim, a gente pode especular que poderia ser o mesmo tipo de objeto. Aí teria que investigar direito. Agora, o que você ia mostrar ali do jornal... O que Porque aí, pra mim, tem um outro grande problema. Que é quando a imprensa entra na parada, cara. Porque aí o cara do jornal vai lá e escreve assim, disco voador, não sei o quê. Aí ferrou, cara. Ele já tá definindo. Aqui eles falavam disco voador, né? O disco voador em Belém, apareceu então, na Pedreira. Moradores da Matinha viram o disco voador. Então, isso aí já fez influencia, cara. Fez mais 2 vítimas, né? Então, o que é foco? O foco era aquele objeto, aquela luz, né, que fazia as marcas nas pessoas. Aqui, a Aurora, na época, quando ela foi atacada, também, evoluções dos objetos no céu de vigia, luz misteriosa apavora Viseu, que já é uma outra cidade, né? Então, assim, houve realmente um pânico generalizado que o pessoal era obrigado a comprar fogos de artifício. Tinha prefeitos que encomendavam isso de Belém para depois distribuir entre as pessoas ali, porque à noite era um terror. Começava a aparecer para assustar? Para soltar, para ver se espantava aquelas luzes que apareciam. E como essas populações ribeirinhas viviam da pesca, e a pesca era noturna, será? Eles ficavam impossibilitados de praticar a sua profissão. 77, 78, 78, o que a gente tinha... Como que a gente estava de aeronave, essas coisas? Que época aqui? Não, cara, assim... primeiro não dá pra saber de outros países, né? De outros países eu tô falando. De outros países não dá, né? Agora, assim, eu até acho que nem era nave de nada, não, entendeu? Eu acho que isso aí, cara, tem uma boa culpa da imprensa, principalmente causar esse pânico todo, entendeu? De sair falando luz misteriosa. Quem é o jornalista, cara, pra escrever que uma luz é misteriosa? Sendo que ele não deve ter nem visto a luz, entendeu? Assim, e é misteriosa pra ele, o Carlos Mendes, que era um dos jornalistas, aquele livro que eu te presenteei, ele foi um dos que viu. Durante a investigação dele... ele viu o quê? Viu luz. Luz. Aí vê luz, cara. Agora, o cara vê uma luz e escrever luz misteriosa, isso é muito... Pra mim, isso é uma falta de ética gigantesca, ele já tá dando uma... Ele já tá pondo um... É que nem ele colocar um culpado já julgado. Exatamente. Então, mas teve gente que chegou a ver aeroforma em forma de disco mesmo. Né? Alguns casos na Amazonas, alguns casos no Mosqueiro, na Baía do Sol, né? Então a gente tem alguns casos em que foi visto nave metálica. Isso está descrito nos relatórios oficiais também. Nave metálica. Metálica e redonda, né? Sem asa. Então era uma aeroforma, era alguma coisa. E aí, por não ter um nome talvez mais específico, os caras chamavam de disco voador. Porque naquela época, né, década de 70... ainda tava, né, com aquela coisa de disco voador. Então era as matérias sensacionalistas, muitas vezes, mas que traziam também um bojo de informação real que aconteceu. Mas eu acho que essas matérias sensacionalistas acabam ajudando, cara. Quer ver um negócio legal? Claro, a mais gente fica desesperada, às vezes por nada. Você pega isso hoje, cara. Tem lá uma matéria hoje que o pessoal tá falando assim: NASA afirma que tempestade solar pode deixar o mundo sem internet, afirma a NASA. A NASA nunca disse isso, cara. Ué? Nunca disse. Por quê? Porque o Sol tá entrando no máximo de atividade, pode vir uma grande tempestade solar, uma grande explosão? Pode. Só que a gente tá tudo monitorado, a gente manobra os satélites e tudo. Mas aí o jornalista, na hora que ele vai escrever, ele fala: tempestade solar pode deixar o mundo sem internet. Eu tava fazendo live outro dia, o pessoal assim: o mundo vai ficar sem internet? O que vai acontecer com o mundo sem internet? Eu falei: quem que falou isso, cara? E aí você alimenta. Às vezes pode estar acontecendo alguma coisa real. E aí e você começa a alimentar aquilo lá. Cara, aquilo lá toma uma forma. A parte sempre é real. A imprensa... Eu acho que a tempestade solar existe. Vai acontecer uma movimentação um pouco mais forte, mas não quer dizer que a gente vai ficar sem internet. Exato. Lembra do bug do milênio? Exatamente. A imprensa... terror aquilo, bug do milênio. O que aconteceu? Vai parar absolutamente nada, cara. Então, e a imprensa, às vezes, ela é irresponsável
para inventar ou atrelar certas coisas que não estão atreladas. Geralmente a gente vê... Por quê? Porque a matéria fica mais sensacionalista. Mais clique, é que nem né? thumb hoje, né? Você vai fazer a thumb, você coloca e muitas vezes você vai assistir o vídeo e não é bem aquilo. Mas a thumb Inclusive, ficou vamos colocar o chamativa. Serjão falando na thumb que vai ter uma tempestade solar e vamos ficar sem internet. E o Serjão... Aí, ó, faz a foto aí, ó. É brincadeira, viu, gente? Não faz isso, não. Olha só que coisa interessante isso aqui. Isso aqui é um documento da polícia